pastor Silas Malafaia subiu ao púlpito do templo sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a igreja dele, com um sorriso de canto de boca. Ele estava prestes a iniciar o ato principal daquela manhã de verão na Penha, zona norte do Rio. Naquele 8 de dezembro de 2024, a igreja realizava seu culto da Santa Ceia, uma data importante no calendário da Assembleia de Deus. Toda a operação envolvendo um culto do Malafaia é impressionante. São dezenas de obreiros uniformizados por todos os lados, desde os manobristas dos carros que engarrafam a rua do templo, até os responsáveis por recolher dízimos e ofertas com envelopes e dezenas de maquininhas de cartão. E mais uma vez eu estava lá pessoalmente para conferir. Dá pra descer aqui? Sai por esse lado aqui. Alguns desses obreiros são destacados exclusivamente para ficar na porta cumprimentando os fiéis. Por algum motivo, um deles até apertou a minha mão quando eu cheguei, coisa que ele não estava fazendo com as outras pessoas. O Malafaia recebeu uma plateia em êxtase após a apresentação da banda da igreja. Com direito a show de luzes e visual caprichado, o Pocket Show tinha uma estética de música pop, mas era para reproduzir sucessos gospel, como a música Galileu, do astro Fernandinho. Aquilo ali nem lembrava uma igreja. Quando as luzes finalmente foram acesas, todos conseguiram ver o Malafaia no centro do palco, que é enorme. O pastor vestia roupas modernas, um blazer preto quadriculado, com um lenço branco estrategicamente posicionado no bolso. Por baixo vinha uma camisa branca. O traje completo ainda tinha uma calça jeans escura. É um look que lembra o guarda-roupa de muitos coaches e influenciadores por aí. Então tá bom. E mais recentemente, até o de jovens pastores. Mas não é lá muito comum nos contemporâneos de Silas Malafaia, que já tem mais de 4 décadas de carreira no púlpito da igreja. O pastor agradeceu os aplausos da plateia que aguardava ansiosamente para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Mas não era de Deus que o pastor Silas Malafaia queria falar naquela manhã. Olha, não é brincadeira não. O que ele queria falar era de política. Eu não tenho paixão política, eu tenho convicções. Mais especificamente, do projeto que idealizou para ser cada vez mais relevante na extrema-direita brasileira. E esse projeto envolve transformar a Assembleia de Deus Vitória em Cristo em um celeiro de influenciadores digitais. Uma fábrica de novos Nicolas Ferreira. Imagina! Deputado que o Malafaia sempre trata como referência de militância cristã na política. Hoje nós temos gente da direita com acesso à mídia, que fala pela direita. Que fala, por exemplo, Nicolas é um deputado, mas um cara jovem que começou a se posicionar politicamente e hoje é um deputado federal, o mais votado. Então, me lembrei aqui do Nicolas. O Malafaia falou isso que você ouviu agora para um grupo de adolescentes, um mês antes do culto da Santa Ceia. Foi no Stronger 2024, o evento que reúne os jovens da igreja dele. O pastor participou de um painel para responder perguntas de algumas dezenas de adolescentes de todo o país que tinham vindo para o evento. Falou de tudo, desde como conheceu a esposa Elisete até das dificuldades financeiras do início da carreira como pastor. Mas o recado que ele queria mesmo passar era de que os adolescentes da igreja tinham que se engajar na militância da extrema-direita. O pastor pensou uma forma inusitada de incentivo, um concurso. O objetivo era estimular os adolescentes da igreja a se lançarem como influenciadores digitais. Se você imaginou que a ideia era revelar novos pregadores da palavra de Deus, não podia estar mais enganado. Tá certo isso? O Malafaia prometeu dar um notebook de última geração pro autor daquele que julgasse o melhor vídeo curto. Mas eu vou deixar o próprio pastor explicar o que estava procurando. Faz um vídeo, é um treinamento para você. Faz um vídeo, essas demandas todas, ideologia de gênero, ativismo gay. É tudo aí que você entender. Política, tá? Direita, esquerda, o que uma defende, o que a outra não defende. O Malafaia dedicou o grande momento do culto da Santa Ceia para anunciar os vencedores desse concurso. Pouco depois, no final do culto desse dia, ele chegou a falar isso aqui. A melhor e a maior frutificação que eu e você podemos produzir é pregar o evangelho, ganhar vidas para Cristo e discipular. Você ouviu? É como se conquistar uma alma para Deus fosse o maior fruto que um cristão pode semear na vida. Mas os vídeos premiados só usavam a Bíblia com um objetivo: justificar ataques à esquerda.
O pastor tinha prometido dar só um prêmio, mas acabou decidindo presentear 3 adolescentes. E até com dinheiro. Os 3 primeiros eu achei que eles foram tão bons que qualquer um deles podia ser o primeiro, que aí eu estabeleci o seguinte: o primeiro lugar vai levar um laptop, o segundo vai levar 1.500 prata e o terceiro 1.000 conto. Ninguém ali estava muito preocupado com a exposição desses menores. Os vencedores foram anunciados nos telões. Os vídeos foram exibidos para todos os fiéis, tanto os presentes quanto os que assistiam de casa pela internet. O telão divulgava o nome, a foto, a cidade e até a arroba de cada um dos adolescentes nas redes sociais. E aí vai um resuminho do que eles falaram para ganhar o concurso. Hoje eu vou te falar 3 mentiras que o feminismo te conta. Países comunistas como a China, por exemplo, não aceitam a pregação do verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque não existe paralelo entre comunismo e cristianismo. Por isso, Jesus não era comunista. O feminismo não é apenas sobre igualdade e empoderamento. Infelizmente, ele tem estourado uma ideologia que tem tentado de qualquer jeito destruir os verdadeiros papéis da família e desvalorizar os papéis de mãe, esposa e dona do lar. Van, sério? Os vencedores tinham respectivamente 17, 16 e 15 anos no momento da premiação. É irônico, para dizer o mínimo, saber que adolescentes estão sendo recompensados dentro de uma igreja para produzir conteúdos de extrema-direita. Isso é um absurdo! Especialmente pelo fato de Silas Malafaia ter o hábito de acusar jornalistas, professores e artistas de doutrinação ideológica. Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias. E nesse episódio eu vou te contar o projeto de poder de Silas Malafaia para se consolidar como o principal ideólogo da extrema-direita brasileira. E quem sabe algo mais que isso. Também vou te mostrar como um casamento sacramentou a aliança do Silas Malafaia com Jair Bolsonaro. E ainda como o pastor acumulou poder e influência ao mergulhar de cabeça na extrema-direita, ajudando até a ditar os rumos do país nos momentos mais dramáticos dos últimos anos. E ainda vou revelar o papel que o Silas Malafaia teve enquanto o Bolsonaro tramava um golpe de Estado em 2022. Esse é o podcast investigativo No Alvo, um original do ICL. E essa é a nossa primeira temporada, Império Malafaia. Episódio 4. Projeto de poder. Antes de mais nada, eu tenho que confessar uma coisa. Eu não esperava me deparar com um concurso quando decidi ir no culto do Malafaia. A apuração para esse podcast já tinha chegado na reta final e resolvi que já era hora de ver o Malafaia em ação novamente e pessoalmente no templo da rua Montevidéu, na Penha, zona norte do Rio. Isso porque eu já tinha estado em vários outros cultos do pastor, mas sempre quando ele convidava políticos e autoridades. Sempre mais fácil. Eu preciso voltar rapidinho no tempo. Para uma visita do presidente Jair Bolsonaro nessa igreja do Malafaia há 2 semanas da eleição de 2022. Oficialmente, era para prestigiar o aniversário do Malafaia, mas na prática foi um ato de campanha. O Bolsonaro foi saudado aos gritos de mito pelo público da igreja. Boa noite a todos. Naqueles dias, o meio evangélico já estava em alerta por conta das denúncias de uso de igrejas a favor do Bolsonaro. Por isso, e também pela presença dos jornalistas que o próprio Malafaia convidou, o então presidente adotou um tom comedido no discurso. E algo raríssimo. Mas não deixou de passar recados pensando na eleição. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado da esplanada. Mas preferimos ficar ao lado da nossa consciência, da nossa crença e desse povo ao qual eu devo lealdade. Nessa época, a campanha do Bolsonaro tentava emplacar a narrativa de que a eleição era uma espécie de disputa espiritual. Eles queriam evocar um pânico moral que costuma ser efetivo com o eleitorado evangélico. Ele até escalou a mulher, a Michele, para ficar na linha de frente dessa estratégia. Mas no culto do Malafaia foi o próprio Bolsonaro que virou essa chave. Tenho certeza que o bem continuará vencendo o mal. Se o Bolsonaro foi até cuidadoso para os padrões dele, o discurso do Malafaia foi bem mais direto e teve até pedido de voto, disfarçado de leitura bíblica, para driblar a fiscalização eleitoral. O Malafaia fez a leitura do trecho que você vai ouvir agora com um sorriso debochado no rosto.
como uma criança que faz uma travessura. Eu vou deixar um versículo de saudação aqui, que está em Juízes capítulo 10, versículo 13. Eu estou lendo a Bíblia, hein? E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Jair, 22, sacou? E para reforçar para o público que era mesmo uma indicação de apoio ao Bolsonaro, ele ainda arrematou. Estou lendo a Bíblia. Tá no livro, minha gente. Foi como se ele dissesse que votar no Bolsonaro estava na Bíblia. Isso não é verdade. A cara do Bolsonaro, que estava ao lado do Malafaia nessa hora, disse tudo. O presidente teve que se esforçar para não dar uma gargalhada. Tamanha a cara de pau do pastor. O Cláudio Castro, governador do Rio, que também estava no palco, não conseguiu se segurar. Deu uma risada com a situação. Esse culto é importante não só pela campanha quase explícita para o Bolsonaro, mas também porque nele o Malafaia resumiu muito bem o projeto de poder que ele está desenhando. Dá para resumir assim: os evangélicos devem atuar na política para impor os seus valores ao resto da sociedade. Não adianta chorar. Nós vamos influenciar sim. Nós somos cidadãos desse país. Se sindicalista influencia, se socialista influencia, se comunista influencia, nós vamos influenciar sim. Como eu já te contei lá no primeiro episódio, o Malafaia já apoiou políticos de todas as vertentes, inclusive da esquerda. Mas não se deixe enganar. Nos posicionamentos eleitorais ele até pode ser um camaleão, mas nos ideológicos ele sempre foi o mesmo, um extremista de direita. E é por isso que ele viu no Jair Bolsonaro um bilhete premiado para influenciar de verdade a política nacional. Muito antes do Bolsonaro deixar de ser só um sindicalista de milico e passar a abraçar a chamada pauta conservadora, o Malafaia já usava o programa de TV dele como plataforma para o nacionalismo cristão que ele sempre defendeu. Aliás, foi justamente por misturar política com pregação religiosa que ele fez sucesso na TV para começo de conversa. Eu não sou bolsomínio. Não foi o Malafaia que virou bolsonarista. Foi Jair Bolsonaro que virou o Malafaia e se aproximou cada vez mais do que pensa o pastor, vendo que podia colher dividendos eleitorais com essa nova versão. O senhor é católico, né? Sim. E católico praticante, né? Isso pelo que eu sei. Eu não vou muito à igreja, eu vou mais na igreja evangélica da minha esposa. O capitão desbocado, que se casou 3 vezes e confessou usar dinheiro público pra comer gente, Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. encarnou a figura do cristão tradicional a partir de 2010. É só a gente comparar o que o Malafaia fala desde os primórdios do programa dele com o que o Bolsonaro só passou a dizer quando já mirava uma candidatura presidencial. A gente conclui o óbvio. O que o Silas Malafaia falava décadas atrás foi grande parte da plataforma vitoriosa que elegeu o Bolsonaro em 2018. As coincidências são muitas. Tiveram os ataques à Globo. Escuta aqui agora o Malafaia. Eu não posso aceitar, eu não posso compactuar quando eu ligo a TV e vejo um símbolo sexual com a sainha pequenininha fazendo programa para criança. E agora, escuta o Bolsonaro. Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. Tiveram também as manifestações de cunho racista. Escuta aqui o Malafaia primeiro. Que igreja é essa? Vocês vão aceitar que a dona Erundina faça macumbódromo em São Paulo? É diabódromo, não é macumbódromo, não! E agora, o Bolsonaro. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. E ainda as falas homofóbicas tão características dos dois. Eu não posso me conformar e eu também não posso aceitar quando você muitas vezes liga a TV e vê um homossexual dando conselho para a família. Antigamente, o indivíduo que era homossexual andava todo escondido. Ninguém pode descobrir, ninguém pode saber o que eu sou. Tinha medo? Hoje em dia, na cara mais deslavada desse mundo, eles são capas de revista, aparecem nos programas de TV, dão até conselho para as donas de casa. Sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Tem uma observação fundamental aqui.
As declarações do Bolsonaro que você ouviu agora ocorreram em um espaço de 8 anos, entre 2013 e 2021. Já as do Malafaia foram dadas em um intervalo de pouco mais de 40 minutos. Todas elas ocorreram na comemoração dos 10 anos do programa dele, em 92. Aquele mesmo programa que eu citei lá no primeiro episódio, em que ele recebeu a família no palco e citou o Sotero Cunha, lembra? O próprio Malafaia reconhece que naquela época o Bolsonaro tinha uns pensamentos pouco cristãos na régua do pastor. Escuta aqui o que ele falou para minha colega, a Juliana Dalpiva. Mas, lá atrás, ele chegou a dar entrevista falando que na questão do aborto a decisão era da mulher. Tá, ele chegou a falar isso, mas há quantos anos ele falou isso? 30 anos? 25 anos e depois? É isso que eu digo para vocês. O cara amadurece. O cara vai vendo as coisas e vendo o que está por trás. Em 92, no programa de comemoração dos 10 anos, o Malafaia disse uma frase que, olhando para trás agora, talvez seja a melhor forma de definir a motivação dele para atuar na política. Como é que eu posso aceitar um mundo que deturpa os valores na minha Bíblia? Quando estava fazendo seus ataques à população LGBTQIA+, o Malafaia deixou bem claro que esse é um pensamento, acima de tudo, político. Pastor, é democracia. Democracia é isso. Estão por fora. Democracia é eu respeitar o seu direito e você respeitar o meu direito. Aqui estamos tratando de direitos bem diferentes. Os gays que o pastor ataca querem poder existir sem se esconder, exercendo todo tipo de ocupação, inclusive na TV. Já o Malafaia quer ter o direito de discriminar. Você acha certo ou errado isso? Errado. O Bolsonaro acabou repetindo essa visão de mundo do Malafaia muito tempo depois, em 2017, já durante a pré-campanha para presidente. Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! E foi justamente a luta pelo direito de discriminar que uniu o Malafaia e o Bolsonaro. Os dois se aproximaram quando estavam na mesma trincheira lutando contra o projeto de lei 122, que ficou conhecido como Lei Anti-Homofobia. O projeto queria tornar crime a discriminação contra a população LGBTQIA+. E tanto o Malafaia quanto o Bolsonaro travaram uma cruzada pública contra isso. Os dois percorreram os palcos dos principais programas populares da TV brasileira e ficaram muito mais famosos pelas falas polêmicas que disparavam à torto e à direito. Foi nesse contexto que o Malafaia acabou no Ratinho, como você ouviu lá no primeiro episódio, e também foi parar no sofá do Super Pop com a Luciana Gimenez, onde, aliás, o Bolsonaro tinha quase um assento cativo. Numa dessas, o Malafaia acabou levando uma lapada da apresentadora. A lei pra botar na cadeia alguém que mata um gay é a mesma lei que mata um hétero. Isso mas é conversa. Mas se fosse assim... Isso é papo. Não. Se escondem atrás de uma coisa pra querer privilégio. Isso é papo. Mas qual privilégio, apanhar? A oposição dos dois acabou dando resultado. O projeto ficou esquecido no Senado e nunca chegou a virar lei, tendo sido arquivado de vez em 2015. A homofobia só foi criminalizada anos depois, em 2019, por decisão do STF. O STF determinou que casos de agressões contra o público LGBT sejam enquadrados como crime de racismo, até que uma norma específica seja aprovada pelo Congresso Nacional. Por 8-3, os ministros entenderam que o Congresso não pode deixar de tomar as medidas legislativas que foram determinadas pela Constituição para combater atos de discriminação. A maioria também afirmou que a Corte não está legislando, mas apenas determinando o cumprimento da Constituição. A luta contra esse avanço civilizatório aproximou o Malafaia e o Bolsonaro, mas o que sacramentou de vez essa aliança foi um casamento. O próprio Malafaia explicou isso em entrevista para Juliana. Pastor, e Bolsonaro? Como é que o senhor conheceu o Bolsonaro? Bolsonaro eu conheci porque a esposa dele frequentava a minha igreja. A da Penha. Tá? A Michele. E aí Bolsonaro, ele convivia com ela e tal, gostava de me ouvir. Quando eu pregava na igreja da Barra, ele ia lá para me assistir. E aí um outro... Na Barra, a igreja. Filial. Ela foi na Penha, depois ela passou na Barra, quando abrimos a igreja na Barra. E aí... Isso eles já eram casados? Já estavam juntos, já estava com ela. Aí eu oficializei o casamento, que eles não eram casados. Quem fez fui eu. Isso. Aí, olha o que aconteceu interessante. Todos os debates na Câmara, nas audiências públicas, Bolsonaro fazia dobradinha comigo, eu não tinha amizade nenhuma com ele.
Nenhuma. As temáticas de Bolsonaro são as temáticas nossas. Como é que ele convidou o senhor para ir celebrar o casamento dele? Isso foi numa conversa quando acabou um culto. Eu falei, rapaz, a mulher sonha em casar na igreja, rapaz, tem que casar o cara. O senhor ajudou a convencer. Aí ele falou, você faz meu casamento? Eu falei, faço. Aí marcou o casamento. Foi assim. Pum. Ajudou a Michelle a conseguir o casamento. Isso aí, é isso mesmo. Ele não queria. Isso mesmo. O casamento religioso do Bolsonaro e da Michelle aconteceu em março de 2013 em uma casa de festas requintada no bairro do Alto da Boa Vista, um enclave dentro da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi uma cerimônia restrita para cerca de 150 pessoas. O Malafaia costuma contar que foi logo antes de ir para o altar que o Bolsonaro revelou para ele o plano de ser candidato a presidente em 2018. O pastor achou que o aliado estava maluco. Deus escolheu as coisas loucas! Depois que celebrou o casamento, o Malafaia acabou entrando no círculo de confiança do Bolsonaro. Os dois passaram a jantar juntos na igreja após os cultos e trocavam figurinhas sobre o cenário político. Maluco ou não, o Malafaia foi um dos primeiros aliados a realmente se engajar no projeto presidencial do Bolsonaro. Preste atenção no que eu vou dizer. O bolsonarismo é, de certa forma, a soma de 3 correntes. A primeira era dos milicos, que o próprio Bolsonaro trouxe para o lado dele. As Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional. A segunda, a gente pode definir como extrema-direita ideológica, que acabou sendo aglutinada em torno da figura do Olavo de Carvalho. O que o Olavo é pra gente? É a referência filosófica. E a terceira foram os evangélicos, certamente a mais numerosa das 3. Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. O Malafaia foi um dos principais responsáveis por jogar as igrejas no colo do Bolsonaro. Não deixa de ser simbólica a reação do público do Templo Sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo quando a vitória do Bolsonaro foi oficializada. O próprio Malafaia fez o anúncio para os fiéis. Antes disso, eu quero dizer para a igreja que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. O mais impressionante para mim é que esse era um culto para mulheres, que formavam o eleitorado mais resistente ao Bolsonaro, segundo as pesquisas. Mas quando o Malafaia fez o anúncio, muitas delas começaram a pular e se abraçar em uma verdadeira catarse. O Malafaia não conseguiu esconder a alegria com a vitória do Bolsonaro. Nós é brasileiro! Meteu um bandeirão do Brasil no telão da igreja e pediu orações para ajudar o novo presidente a enfrentar um poder, abre aspas, de trevas, de demônios, fecha aspas. O pastor falou aos fiéis sobre intercessão espiritual e oração, mas viria atuar de uma forma muito mais mundana assim que o amigo vestiu a faixa presidencial. Bastou o Bolsonaro tomar posse para o Malafaia começar a ocupar cada vez mais espaço no núcleo duro do Palácio do Planalto. Logo no começo do governo, o pastor já tinha moral para tentar indicar ministros. Em 2020, quase emplacou o titular da Educação, uma das pastas mais importantes da esplanada, como ele próprio revelou em entrevista à revista Veja em abril de 2022. O pastor contou, abre aspas, em julho de 2020, sugeriu o nome do Anderson Correia, reitor do ITA, para o Ministério da Educação. O então ministro da Justiça, André Mendonça, defendia o Milton Ribeiro. Foi pau de uma semana e o André acabou vencendo. Como não era o pai da indicação, o Malafaia lavou as mãos nesse caso. O André Mendonça, então ministro da Justiça, perdeu pontos e acabaria precisando pedir bênção ao Silas Malafaia pouco tempo depois. Mas isso eu te conto daqui a pouco. Quando a pandemia de Covid-19 estourou e o Brasil passou a viver talvez a maior tragédia da sua história, o Malafaia continuou colado com o Bolsonaro, que não tinha lá uma postura muito cristã. Todo mundo lembra que ele debochava das centenas de milhares de vítimas da doença. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até quando? O pastor se tornou um dos principais conselheiros do presidente em meio àquele caos todo. E quem falou isso não fui eu, não. Foi o senador Flávio Bolsonaro, em plena CPI da Covid. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho pro presidente da República, eu vou dar um nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. A pandemia, aliás, foi o estopim para o Malafaia abrir uma guerra contra o STF.
e em especial com o ministro Alexandre de Moraes. O ditador da toga, Alexandre de Moraes. O ditador mor da toga, Alexandre de Moraes. Foi o Xandão que deu uma decisão proibindo o governo Bolsonaro de derrubar decisões de estados e municípios com medidas de restrição para o combate do coronavírus. Se o Supremo restabelecer o comando das ações da pandemia para mim, eu tenho pronto aqui o que faria poucas horas depois. Não falo agora, isso vai ser uma polêmica enorme, vai ser uma crítica muito grande contra a nossa pessoa. Isso interessava diretamente ao Malafaia. Mesmo com o vírus se espalhando e o número de mortes crescendo cada vez mais, o pastor bateu o pé e decidiu manter os cultos presenciais na igreja dele, contrariando as autoridades sanitárias, que proibiam eventos com aglomeração de pessoas. Vamos deixar de hipocrisia e de conversa que eu não vou diminuir culto, nem fechar a porta da igreja, porque eu entendo a importância da fé para a estrutura emocional para combater essa enfermidade. O assunto foi parar nos tribunais, e a Justiça do Rio proibiu a realização de cultos na Assembleia de Deus Vitória em Cristo em abril de 2020. A Justiça do Rio proibiu a igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada pelo pastor Silas Malafaia, de fazer cultos durante a pandemia do coronavírus em todo o estado. Um dia depois da decisão, o Malafaia foi para as redes sociais atacar os governadores do Rio e de São Paulo e acusar a imprensa de fazer alarmismo com a pandemia para minar o governo Bolsonaro. Estão se vitimizando. E fechou o vídeo assim. Pode se preparar aí, ó. Vão passar vergonha os profetas de caos. Não vai ter calamidade de mortes no Brasil. O que vai ter é o que acontece em qualquer pandemia de gripe normal. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Errou. Como você sabe, o Brasil viveu sim uma calamidade nunca antes vista. Mais de 700 mil brasileiros morreram por conta da Covid-19. Escuta o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas. Esse é um dado que é estarrecedor, mas todas as vezes ele precisa ser mostrado. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E desde o começo da pandemia, o Brasil concentra praticamente 13% das mortes por Covid no mundo. No dia de ontem, 1 de cada 3 pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil. Portanto, é tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. Se nós tivéssemos na média, um aluno que tira nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil. Em resumo, pesquisas apontam que cerca de 400 mil vidas podiam ter sido poupadas se o Bolsonaro não tivesse boicotado as medidas de combate ao vírus e a vacinação. Mas ele preferiu dar atenção pra gente tipo Malafaia do que aos cientistas. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Uma chuva vem, você vai se molhar. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas. 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. 60% a 70% da população vai ser infectada. O vírus, não temos dúvida, vai atingir pelo menos 70% da população. Vai atingir no mínimo 70% da população. Você está atrasando que o vírus está em você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se contagiar. No mínimo 70% vai pegar. Não tem que fechar nada. A hidroxicloroquina. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Eficaz dessa máscara faz de novo. Essa máscara protege bolhufas. Eu tenho que estar do meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. Essa condução desastrosa da pandemia fez a popularidade do Bolsonaro despencar e provavelmente custou a reeleição dele. Enquanto o Bolsonaro estava preocupado em fazer motociata e provocar aglomerações andando sem máscara por aí, ele era pressionado pelo Malafaia e outros líderes evangélicos por mais espaço no governo. A joia da coroa que esses pastores buscavam era uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro já vinha prometendo nomear um ministro terrivelmente evangélico desde 2019. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Mas não cumpriu no primeiro nome que indicou, o Nunes Marques. O absurdo vergonhoso da primeira indicação do presidente Bolsonaro para ministro do STF. Teria que ser como Donald Trump, não precisa ser evangélico, mas um terrivelmente da direita. O senhor está colocando um camarada que atende o Centrão, o PT, a esquerda, Ciro Nogueira, quero destacar esse senador, e muita gente sabe do que eu tô falando isso, corruptos e quem é contra a Lava Jato. O senhor está aí por uma ação de Deus para combater exatamente isso que o senhor está favorecendo agora. Os evangélicos acabaram sendo atendidos em julho de 2021.
O indicado foi ninguém menos que o André Mendonça. Mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Hoje, para mim, para todos nós, para os cristãos, também é um dia bastante feliz. No dia de ontem, conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração. Depois de um nome do Centrão, Bolsonaro queria agora um evangélico. O pastor presbiteriano André Mendonça é o indicado, disse Bolsonaro durante reunião ministerial. A aprovação do Mendonça no Senado não foi fácil. O Bolsonaro estava em pé de guerra com a casa por conta da CPI da Covid e dizia publicamente que tinha escolhido o Mendonça porque ele era evangélico. O Mendonça ainda teve uma passagem conturbada pelo Ministério da Justiça, marcada por usar o poder do cargo para perseguir críticos do presidente. O Ministério da Justiça, um departamento do Ministério da Justiça resolveu investigar, a palavra é essa, 579 pessoas, na maioria profissionais ligados à área de segurança, que se identificaram ali como um grupo de policiais antifascistas. Uma investigação extrajudicial que não tem acompanhamento do Ministério Público, não tem acompanhamento de nada. É uma espécie de trabalho de espionagem das pessoas. Tudo isso causava constrangimento entre os senadores. Para garantir a nomeação, o Mendonça teve que fazer um beijamão com senadores e lideranças políticas que pudessem ajudar. E uma das mãos mais beijadas foi justamente a do Malafaia. O pastor topou e se tornou um dos principais padrinhos da aprovação do Mendonça para o STF. O senador Davi Alcolumbre hoje é presidente do Senado, mas naquela época estava no comando da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ é a responsável por pautar a votação sobre nomes indicados para o STF. Só que o Alcolumbre, que já era um dos principais beneficiados pelo orçamento secreto, queria mais. E usou esse poder para pressionar o governo. Ele sentou em cima da nomeação por meses, para a ira do Bolsonaro e do Malafaia. O pastor foi pessoalmente conversar com ele para destravar a situação em agosto de 2021. Como a articulação não deu certo, o Malafaia foi pra briga. Disse que a demora do Alcolumbre era uma safadeza e definiu o senador como inescrupuloso. Nem a aprovação do Mendonça em dezembro de 2021 baixou a temperatura. No vídeo em que celebrou a ida do aliado pro STF, o Malafaia fez questão de ameaçar a reeleição do Alcolumbre. E uma mensagem para Davi Alcolumbre. Trabalhou 5 meses até a última hora para derrubar André Mendonça, inescrupulosamente, vergonhosamente. Alcolumbre, Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína. Ano que vem, o povo cristão vai te dar uma resposta nas eleições. Que vergonha! Blefou o tempo todo. O Malafaia até podia ter autoridade espiritual para rogar pragas com fundamento bíblico. Mas o Alcolumbre tinha à disposição dele algo muito mais poderoso na linguagem da política: centenas de milhões de reais do orçamento secreto. Ele não só se reelegeu senador pelo Amapá em 2022, como ainda fez boa parte dos prefeitos do estado em 2024. E, de quebra, conseguiu voltar à presidência do Senado agora em 2025. Mas o empenho do Malafaia foi recompensado pelo André Mendonça com um gesto pra lá de simbólico. Foi na sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo que o primeiro-ministro do STF, terrivelmente evangélico, fez sua primeira aparição pública. Eu tava lá no dia e me lembro perfeitamente da deferência até exagerada com que o Mendonça tratou o Malafaia. Após o pastor fazer uma oração pelas autoridades do país, o Mendonça bateu no peito dele e fez questão de bajular. O áudio acabou vazando na transmissão do culto. Deus abençoe. Deus abençoe, meu queridão. Meu pastorzão. Na hora de dar seu testemunho para a igreja, o Mendonça, que também é pastor, manteve o tom de elogios ao Malafaia. Diante de Deus e diante da igreja, mas agradecer-lhe a amizade, o apoio, as orações, a palavra de incentivo em momentos de dificuldade. Tem sido um aprendizado e um privilégio meu poder conviver mais de perto com o Senhor. Meu muito obrigado. A massageada no ego deixou até o Malafaia sem graça. O pastor, que acompanhava o discurso do ministro sentado na primeira fileira do templo, apenas sorriu e agradeceu com a cabeça. O Malafaia entrou em 2022 como um dos principais conselheiros do presidente, um dos seus porta-vozes junto ao eleitorado evangélico e tendo no bolso a gratidão de um ministro do STF. Era mais poder do que nunca.
Com isso tudo, ele tratou de se engajar de corpo e alma na campanha à reeleição do Bolsonaro. Não foi só o culto na Igreja da Penha que eu te contei no início desse episódio. O pastor fez tudo o que estava ao alcance dele, até organizar a manifestação. Foi em 7 de setembro de 2022, na praia de Copacabana. A campanha do Bolsonaro aproveitou uma mega mobilização para a comemoração do bicentenário da independência, paga com dinheiro público para bombar o ato. Teve salva de canhões no Forte de Copacabana, apresentação da Esquadrilha da Fumaça e parada naval. Depois, o Bolsonaro saiu do espaço reservado para as autoridades e subiu no trio elétrico alugado pelo Malafaia. Tinha tanta gente lá que eu quase morri pisoteado tentando acompanhar o presidente. Não só eu. Vários colegas jornalistas passaram um horror para cobrir aquele ato. Tudo para ouvir o Bolsonaro, ao lado do Malafaia, falar isso aqui. E sabemos que o nosso Estado é laico, mas o seu presidente é cristão. A união de evento de governo e campanha eleitoral não passou impune. O TSE condenou o Bolsonaro e o general Braga Neto, o vice dele, por abuso de poder político e econômico naquele dia. Essa é uma das condenações que deixaram o Bolsonaro inelegível. Não adiantou o uso da máquina pública naquele dia e nem mesmo fazer blitz para impedir eleitores do Lula de votar. O Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a não conseguir a reeleição. E assim que a derrota veio, o assunto no entorno do presidente virou um só: dar um golpe de Estado para manter ele no poder. Você provavelmente deve estar acompanhando o noticiário sobre a investigação da Polícia Federal a respeito da trama golpista. O Bolsonaro fez uma série de reuniões com chefes das Forças Armadas para discutir a minuta golpista, e a PF descobriu até um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, que, acredite se quiser, foi impresso no Palácio do Planalto. E no meio disso tudo, claro, não podia faltar Silas Malafaia. As investigações mostraram que parte importante do plano de golpe era manter a mobilização dos bolsonaristas, e não só dos que estavam acampados na porta dos quartéis pedindo golpe. Eu cobri no início de novembro de 2022 uma manifestação em frente ao Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Já naquela época, tinha me chamado a atenção a mudança de tom em relação aos atos anteriores, e também a presença de muitos evangélicos, bem mais do que eu costumava notar antes. Uma das cenas mais impressionantes que eu presenciei naquele dia foi a seguinte: 3 mulheres evangélicas vestidas de verde e amarelo da cabeça aos pés, ajoelhadas em cima de uma bandeira do Brasil clamando a Deus por um golpe. Isso no meio de um temporal, na frente do monumento a Duque de Caxias, o patrono do exército. Ficou óbvio pra mim. Venderam pra elas que a vitória do Lula era literalmente uma vitória do diabo. Uma guerra do bem contra o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Os planos golpistas se intensificaram no final de novembro. Depois de se reunirem com o general Braga Neto na casa dele, os Kids Pretos, apelido dado aos militares da tropa de elite do exército, começaram a planejar as ações que levariam ao golpe. No dia 19 de novembro de 2022, o assessor Olavete, Felipe Martins, se reuniu com Bolsonaro em pessoa para discutir os termos da minuta que decretaria o golpe. No dia 28 de novembro, os Kids Pretos fizeram uma reunião para parir um manifesto golpista de oficiais do Exército. No dia 29, o influenciador Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, leu a carta no ar durante um programa da Jovem Pan. E eu vou ler aqui a carta, se vocês me permitirem. Pois não. Em primeira mão, aqui no Pânico. E no dia 30 de novembro, foi a vez do Malafaia. Ele, que já vinha incitando seus seguidores contra a lisura do processo eleitoral, decidiu pedir abertamente por um golpe militar. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem te obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde? Ou alguém que usa o seu poder legal, garantido pela Constituição? Deus
tem misericórdia. Deus, tem misericórdia do Brasil. Abre os olhos dessas autoridades. Eu tentei muito achar esse vídeo nas redes do Malafaia, mas pelo visto o pastor resolveu excluir depois que as investigações sobre o golpe avançaram. Mas ele ainda está no ar em diversos outros canais e perfis até hoje. Em dezembro de 2022, o planejamento continuou e o Bolsonaro apresentou 2 versões diferentes da minuta do golpe aos comandantes das Forças Armadas. No dia 6 de dezembro, o Bolsonaro recebeu a primeira versão da minuta golpista. Coincidência ou não, naquele mesmo dia, o Malafaia foi para as redes sociais falar isso aqui. Só nos resta artigo 142 da Constituição e apelar para o povo e para Deus. É uma vergonha. O artigo 142, você deve saber, era uma justificativa dos bolsonaristas para dar um verniz jurídico ao golpe, distorcendo a Constituição. No dia 7 de dezembro, o Bolsonaro apresentou em Brasília a primeira versão da minuta para os comandantes militares. Do Rio, o Malafaia voltou à carga em 8 de dezembro. Nós não temos mais no Brasil Câmara de Deputados, Senado, STF, TSE, o devido processo legal. Nós não temos mais. Nós só temos Alexandre de Moraes. Quem vai parar esse ditador? Tem que se levantar homens de coragem. Artigo 142 nele. Mesmo com a negativa da cúpula do Exército, os Kids Pretos seguiram com o plano de golpe. Eles monitoraram o ministro Alexandre de Moraes e conseguiram cooptar um policial federal que fazia parte da equipe de segurança do Lula. No dia 15 de dezembro de 2022, a democracia brasileira esteve por um fio. Um grupo de Kids Pretos se posicionou em pontos estratégicos de Brasília naquela noite. Eles se identificavam com codinomes, tipo Brasil, Gana, Japão. Cada integrante do plano recebendo um codinome de um país, um pouco estilo Casa de Papel. Casa de Papel eram cidades, né? Aqueles são países, mas qualquer semelhança é mera coincidência. O plano era sequestrar e provavelmente assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Mensagens do aplicativo Signal obtidas pela Polícia Federal fazem quase um tempo real da ação criminosa. Às 8h42 da noite, o militar de codinome Gana avisou: "Tô na posição". Dados de antenas de telefonia revelaram que ele estava próximo da residência funcional do Moraes. Os outros militares também se posicionaram conforme planejado. Só às 8h57 da noite veio a ordem de Alemanha, o líder do grupo: abortar. De última hora, o golpe foi desmobilizado. Coincidência ou não, o Malafaia correu mais uma vez para as redes sociais na tarde daquele dia. Dessa vez, o vídeo começa de maneira enigmática. Povo abençoado do Brasil, eu começo esse vídeo citando a Bíblia, o que está em Hebreus 13:6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. É isso que norteia as minhas posições. O vídeo é mais um de uma série de ataques do Malafaia ao STF. Ele até confessa que tinha feito mais de 20 vídeos desse tipo nos meses anteriores. E finaliza assim: ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Só resta o povo e os senadores. E Deus, que pode intervir em qualquer coisa. A Polícia Federal não descreveu nenhum indício de participação do Malafaia no relatório final sobre a tentativa de golpe. Mas isso tudo que eu te contei é público e notório. E nós vimos ao longo dos últimos anos várias pessoas entrarem na mira do STF por muito menos. Você pode até acreditar em coincidências, mas não é muito fácil imaginar que um conselheiro que falava quase diariamente com o presidente tramando um golpe não soubesse de nada. Todos vocês aqui juraram dar vida por sua liberdade. Repito aí: eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Ainda mais no caso de um golpe que não era segredo pra ninguém. Ele estava na boca de dezenas de pessoas que frequentavam o Palácio do Planalto naquela época. O fato é que o Malafaia continuou ao lado do Bolsonaro mesmo quando ele saiu do poder. Depois que o capitão voltou da temporada nos Estados Unidos, ficou a cargo do pastor a organização de manifestações bolsonaristas. Uma delas deu origem a esse podcast. O Malafaia assumiu a frente para organizar o último protesto bolsonarista que bombou,
foi no dia 25 de fevereiro de 2024. 10 dias antes do protesto, o Malafaia chamou a imprensa em Brasília para detalhar como ia ser a organização. E aí ele soltou a bomba. O ato seria pago com dinheiro da AVEC, a Associação Vitória em Cristo, que rendeu tantas histórias esquisitas ao longo desse podcast. A entidade que nós somos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo. Não tem recurso de político, não tem recurso de caixadores, ou sei lá de onde quer que seja. O fato de uma entidade mantida com ofertas de fiéis de uma igreja bancar um ato em defesa de golpistas escandalizou muita gente. Logo começaram as cobranças por uma investigação. E aí o Malafaia resolveu recuar. No dia seguinte, ele soltou uma nota nas redes sociais anunciando que bancaria o ato com recursos próprios, e não mais com os da AVEC. Na entrevista para Juliana, o pastor admitiu que fez isso para evitar que a AVEC entrasse na mira das autoridades. Meu advogado disse assim: Silas, todas as entidades podem ser investigadas por Ministério Público. Esses caras vão vir em cima de você de maldade. Aí eu rápido disse: não, quem vai bancar sou eu. A manifestação serviu para o Bolsonaro lançar a campanha pela anistia dos golpistas, e bombou. Segundo os pesquisadores da USP, chegou a reunir 185 mil pessoas na Paulista. O Malafaia ficou grandão com o sucesso do ato e decidiu debochar das autoridades. Gravou um vídeo no dia seguinte e desafiou a Receita e a Polícia Federal a investigarem ele. E quero dar uma notícia para vocês. Eu tenho um imposto de renda na minha declaração, eu posso pagar outras manifestações. Não é só essa não, eu tenho recurso para isso. Eu sou rica! Olha, vem, pode vir. Pode vir Polícia Federal, Receita Federal. Receita Federal sabe da minha renda. Apesar do desafio, nenhuma investigação das autoridades sobre o envolvimento do Malafaia no patrocínio das manifestações avançou. Mas agora você sabe um pouco sobre a renda que ele tem. E também tem respostas que o pastor nunca quis dar sobre a vida financeira dele, tipo a confusão patrimonial entre a AVEC e o CPF dele. Mas para responder tudo, só com uma investigação policial. Tá, mas o que o Malafaia tá planejando pro futuro? Eu podia brincar dizendo que o futuro a Deus pertence. E não deixaria de ser verdade. É difícil prever muita coisa no Brasil, especialmente na política, e ainda mais com o Malafaia. Mas uma coisa eu posso te garantir. O plano de influenciar cada vez mais ainda tá de pé. Ou será que o plano é mais do que isso? Quando eu tava finalizando o roteiro desse episódio, começaram a pipocar na imprensa algumas notícias curiosas. A PF descobriu nas mensagens do celular do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, uma discussão interessante. Era uma conversa em janeiro de 2023 entre o Cid e outro integrante do núcleo duro do Bolsonaro. Eu tô falando do Fábio Van Garten, advogado e um dos principais assessores do Bolsonaro. Ele também chefiou a SECOM durante o governo do capitão. O Cid e o Van Garten estavam especulando sobre os nomes que a direita podia lançar em 2026 caso o Bolsonaro ficasse inelegível. E aí o Van Garten disparou: "Vou meter o Malafaia, pode escrever." O Van Garten apostava que o Malafaia podia vingar como um outsider, um candidato de fora da política tradicional, e que, ao lado de um posto Ipiranga, eles iriam atrair o empresariado e o agro. Depois dessa história, outras notas de bastidor, que no jargão da imprensa nós chamamos de off, vieram a público. Dessa vez especulando o Malafaia como um possível candidato a vice em uma chapa encabeçada pela Michele Bolsonaro. E a Juliana, minha colega aqui no ICL Notícias, foi apurar essa história pra gente. Igor, quando eu vi essa conversa do Cid com o Van Garten, eu fui conversar com algumas fontes lá do lado do Bolsonaro para saber melhor essa história. Eu vou precisar manter sob sigilo o nome das pessoas porque ninguém topou falar on the record, como a gente diz. Mas parece que tudo isso foi só uma ideia do Van Garten que não foi muito para frente nem dentro do PL, o partido do Bolsonaro. E eu ouvi também que o Malafaia prefere ficar fazendo política do lado de fora das urnas. Isso até faz algum sentido para quem mantém igreja e associação recebendo milhões por meio de ofertas sem pagar imposto de renda. Não dá para saber ainda se isso é uma movimentação séria ou só um balão de ensaio.
Mas quem diria que alguém que vivia de falar polêmicas em programas de auditório ia ser cotado como integrante de uma chapa presidencial, não é? Nós já vimos esse filme antes. Jair Messias Bolsonaro! Quando isso aconteceu com Jair Bolsonaro, o país todo foi pego de surpresa. Só alguns anos depois, quando ele já estava no poder, a imprensa conseguiu investigar o passado e a vida financeira dele. Mas agora você já conhece quem Silas Malafaia é de verdade. Sabe das contradições, da vida financeira cheia de histórias mal explicadas e das posições políticas controversas, para dizer o mínimo. Esse foi o podcast investigativo No Alvo, um original do ICL. E essa foi nossa primeira temporada, Império Malafaia. Tem muitas pessoas a quem eu queria agradecer ao fim desse projeto, mas a principal delas é você quem nos ouve. Foi incrível contar com o apoio e o estímulo de cada um de vocês ao longo dessa jornada. Nos vemos em breve, nesse mesmo bate-horário e nesse mesmo bate-canal. Até a próxima! Império Malafaia é uma produção do ICL Notícias. O podcast tem roteiro, pesquisa e apresentação feitos por mim, Igor Melo. A reportagem foi feita por mim e pela Juliana Dalpiva. A Juliana Dalpiva também fez narrações desse episódio. A trilha original é da Estela Nesrini e do Amon Medrado. A edição de áudio é do Cristiano Botafogo. A captação de áudio e imagens é do Caio Salles. O design é da Paula Vilar e do João Brise. A gerência de produção é da Renata Neto. A direção de gravação é da Camila Mercatelli e da Juliana Dalpiva. Esse podcast foi gravado no Estúdio Rastro, com a supervisão de gravação do Dani Di. A coordenação do podcast é da Juliana Dalpiva. Agradecimentos a Maurício Arruda e Giacomo Degani. Esse episódio usou áudios do canal da Advec no YouTube, do canal Notícias do Governo Brasileiro no YouTube, do programa Renascer, da TV Band Vale, do portal Opera Mundi, da Câmara dos Deputados, do perfil do PSOL no X, do programa Super Pop da Rede TV, do Facebook da Advec, do Jornal Nacional da TV Globo, do portal UOL, do RJTV da TV Globo, do Facebook de Silas Malafaia, da CNN Brasil, do perfil de Igor Melo no X e do perfil da TV O Foco no TikTok. Pessoal, mais uma vez eu tenho que fazer uma parte aqui para dar os créditos das vírgulas sonoras que o nosso editor Cristiano Botafogo usou nesse episódio. Foram áudios de Felca, de Abraham Weitraub, de Fernando Haddad, do SBT News do SBT, de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, do site Pleno News, da Globo News, da agência de notícias AFP, do site Poder 360, de Eduardo Bolsonaro, do canal Porta dos Fundos, da TV Senado, da TV Brasil, da Rádio Band News FM, da Rádio Itatiaia, do perfil Desmentindo Bolsonaro, do programa Pânico da Rádio Jovem Pan, da TV Justiça e do Portal Terra. Que afronta!